Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Reto com o Medeiros aqui no YouTube. Vamos falar da noite mágica de ontem que vivemos no estádio Newton Santos pela Libertadores da América. A minha voz entrega, né, na rouquidão, às vezes falhando, né, o que essa noite nos proporcionou, né? Uma noite que o torcedor teve que entrar em campo para substituir o Jair depois que ele foi expulso. Desde o início da partida, antes da partida até no mosaico perfeito, né, a torcida do Botafogo já mostrou a que veio. A torcida do Botafogo mostrou mais uma vez para todos os países da América do Sul que jogar no estádio Newton Santos é uma tarefa complicadíssima para qualquer clube sul-americano. E mais uma vez o Botafogo provou isso dentro da sua casa. Os jogadores que mais uma vez se superaram com um a menos, assim como foi na final da Libertadores em Buenos Aires. Falar em Buenos Aires, eu trouxe isso no Instagram e vou falar aqui também. Se a gente traduzir a palavra para o português, bons ares, né? Bons ares tivemos no estádio Newton Santos na noite da terça-feira, que lembrou muito o que vivemos em Buenos Aires, na Argentina, naquele dia 30 de novembro de 2024. Um cenário semelhante, um cenário onde tivemos um jogador expulso no primeiro tempo, o Botafogo precisava da vitória, senão estaria eliminado da competição, e o Botafogo foi para cima, conseguiu o seu gol, conseguiu até o segundo, mas foi anulado. Uma infelicidade, ali a bola acabou batendo na mão do Igor Jesus, senão o Arthur teria feito o segundo gol. E o Botafogo, na experiência, um time cascudo, soube controlar a partida e mesmo com um a menos, não levou gol da Laú. Não teve em nenhum momento um amasso da Laú, não teve em nenhum momento grandes chances sendo criadas da Laú. Pelo contrário, o Botafogo sempre ficou mais perto do segundo gol do que propriamente levar o empate. Então a gente vai ter que fazer aqui, nesse Papo Reto com o Medeiros, diversos elogios, e eu vou falar sobre cada um deles. Mas primeiro eu quero elogiar a torcida. E essa torcida, pedir para você também se inscrever aqui no canal do Medeiros, deixar o like nesse vídeo, comentar bastante a sua experiência ontem, seja você que foi ao estádio Newton Santos, seja você que viu de casa, a sua experiência sobre o jogo de ontem. Deixe isso aqui nos comentários. E eu queria elogiar a torcida porque a torcida entendeu que quando a torcida quer, ela ajuda muito o Botafogo a ganhar o jogo. Com o seu papel de apoiar, de incentivar os jogadores, de trazer um clima para a partida realmente diferente. Desde o início, o torcedor do Botafogo conseguiu transmitir para dentro do campo uma situação diferenciada. Desde o mosaico, que arrepiou todos que estavam na arquibancada, até o momento onde o torcedor da Universidade do Chile começava a querer cantar, começava a querer sobressair um pouquinho na voz. A torcida do Botafogo vinha e abafava a torcida da Laú cantando e todo mundo se ajudando e uma música atrás da outra para não deixar com que dentro de campo ouvissem a torcida da Universidade de Chile, que até tentou cantar, mas eram 2.000 contra 35.000 do Botafogo. E esses 2.000 que cantaram da Laú até fizeram um bom papel. Só que a torcida do Botafogo cantou demais e não tem como disputar. 35.000 contra 2.000, a torcida do Botafogo fazendo diferença. Infelizmente não tem como a torcida da Laú ser ouvida. Então parabéns para o torcedor do Botafogo que entendeu muito bem que era uma noite de Libertadores, que precisava apoiar. E mesmo nos momentos difíceis, como foi a expulsão, a torcida foi para cima, incentivando. Parece que começou a cantar até mais. Substituiu o Jair. A torcida do Botafogo foi o 12º jogador, como disse o Paiva, e quando o Jair foi expulso, ela foi o 11º jogador em campo. O Botafogo não jogou com 10. O Paiva falou isso na coletiva, eu concordo.
O Botafogo não jogou com 10, o Botafogo jogou com 11. E quando o Jair estava em campo, tivemos 12. Parabéns para a torcida do Botafogo. Agora falando dos protagonistas de dentro de campo, os jogadores e também o treinador, comissão técnica, a gente precisa falar aqui um por um, né? Jogadores que realmente mostraram mais uma vez que são cascudos, que Libertadores você não se joga, você se ganha. Libertadores é diferente. O John fazendo grandes defesas, mais uma vez, sendo muito seguro no gol. O Vitinho, muito seguro defensivamente. Um dos melhores laterais do Brasil, o Vitinho, defensivamente. Ofensivamente, ele tem alguns problemas. Ele não é um lateral completo, até porque se ele fosse completo, com a escassez de lateral que temos no mundo inteiro, o Vitinho nem no Brasil estaria na Europa. Em time de ponta na Europa. Mas defensivamente, a segurança que o Vitinho passa é inacreditável. Ofensivamente, acho que ele ainda está evoluindo. Mas defensivamente, não toma bola nas costas, tem ali uma leitura defensiva muito interessante. Na esquerda, Alex Telles, que nem acho que foi uma grande partida do Alex Telles assim, mas é sempre um jogador experiente, um jogador vivido, um jogador de seleção brasileira, um jogador que já jogou em grandes clubes da Europa, um jogador que está acostumado a esses tipos de jogos. E a gente se sente seguro também com o Alex Telles dentro de campo. Na zaga, Barbosa, que parece que quando começa um jogo de Libertadores, ele se transforma. Ele mesmo falou que não estava 100%. Imagina se tivesse. Ganhou tudo. Diório não conseguiu ganhar nada dele. Diório, o atacante chato, né? Muito alto, aquele atacante da Laú. Não ganhou uma do Barbosa. Barbosa ganhou todas dele. Gregory e Marlon Freitas, sempre muito regular. Dois jogadores que a gente consegue ter uma confiança no meio campo. Savarino. Olha o que eu falava sobre o Savarino aqui nos últimos vídeos. Nosso craque, nosso camisa 10. Se você deixar o Savarino pensar, ele coloca a bola onde quer. E foi isso que aconteceu ontem. O cruzamento para o gol do Igor Jesus é dele. Parece que ele coloca a bola com a mão. Vai, Igor, faz. Eu até falei ontem para o meu amigo Fabiano Bandeira, um abraço para o Fabiano. Estava assistindo o jogo com ele ontem, com outros amigos. Na hora que o Savarino recebeu a bola na direita, eu estava do lado do Fabiano. Eu já falei assim, faz, Igor! Porque eu já sabia que o Savarino ia colocar a bola na cabeça do Igor Jesus. Tamanha confiança que a gente tem no Savarino e sabe da capacidade dele. E foi isso que aconteceu. Uma assistência, um passe, um cruzamento perfeito e o Igor Jesus completou de cabeça. O Arthur, realmente, ele deu uma entrevista muito interessante falando que ele começou a subir de produção no Botafogo quando ele entendeu que ele não é o Luiz Henrique. E eu concordo muito com isso. A pressão de você substituir o Luiz Henrique é muito grande. E o mental, o psicológico precisa ser trabalhado. No início, você sentia o Arthur um pouco travado, você sentia o Arthur, sabe, faltando talvez um pouco de confiança, a torcida cobrando muito, porque a torcida tinha nessa mesma posição o Luiz Henrique, que foi o rei da América. E o Arthur é um jogador diferente do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador com outras características e um jogador realmente muito difícil de se ter aqui no futebol brasileiro. Mas isso não quer dizer que o Arthur não seja bom jogador, que não seja muito bom jogador. Ele é muito bom jogador, dentro das suas características. E parece que deslanchou de vez, né? Ontem eu brinquei e falei, cara, tá ensaboado o garoto. E é esse o Arthur que a gente se acostumou a ver do Bragantino, que jogava muita bola, era difícil de tirar a bola do pé dele. Ele ensaboava para lá, ensaboava para cá. Foi isso que ele fez ontem com a zaga da Laú. Fez o gol, acabou sendo anulado, ia ser premiado com mais um gol, mas jogou muito. Parabéns pro Arthur. Cuiabano, eu acho que o Cuiabano me lembra muito o Júnior Santos, assim, né? Porque o Cuiabano é um jogador que precisa muito da confiança para ele conseguir jogar bem. E ele teve a primeira grande chance do jogo ontem, né? Ele perdeu um gol feito.
E eu senti que ele ficou com a confiança um pouquinho abalada depois que ele perdeu aquele gol. Ficou nervoso, talvez. E fez uma partida um pouquinho abaixo do que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Mas tudo bem, tudo bem. É um jogador que a gente conta muito com o Cuiabano. Já ajudou a gente demais. Ajudou a gente muito contra o Carabobo. Se não fosse ele contra o Carabobo, a gente não ia vencer. Ajudou muito a gente contra o Internacional e outros jogos. Tudo bem. Não foi muito bem ontem, mas também não foi muito mal. Foi importante. Foi importante, ajudou muito. Mas eu acho que ele ficou, depois do gol que ele perdeu, ele ficou um pouquinho nervoso e errou algumas coisas que ele não costuma errar. Mas nos ajudou mesmo assim. E o Igor Jesus, meus amigos, ele é um absurdo. O Igor Jesus é inacreditável. Desfrutem do Igor Jesus enquanto ele está por aqui. Porque ele não é jogador para estar no Brasil. Ele é jogador para estar na Europa. Desfrutem do Igor Jesus enquanto ele estiver aqui no Botafogo. Para mim, ele vai ser um dos atacantes da seleção brasileira na Copa do Mundo. Não sei se vai ser titular, mas vai estar na Copa do Mundo no ano que vem. Joga demais, muito novo, força física absurda. É muito difícil ganhar dele no alto. É um jogador que tem uma facilidade enorme de jogar entre os zagueiros e incomodar. É um jogador que é bom na jogada aérea. É um jogador que sai da área com facilidade. É um jogador que tem técnica, um jogador que tem passe, um jogador que tem chute, um jogador que... completo. Completo. E a gente sabe que essa janela do meio do ano, depois do Mundial, pode ser que ele vá embora. Mas já nos deu uma Libertadores, ajudou a gente numa Libertadores, ajudou a gente num Campeonato Brasileiro, está ajudando a gente esse ano de novo. Já recusou uma proposta do Nottingham Forest de 30 milhões de euros para ficar no Botafogo, jogar o Mundial de Clubes aqui. Então desfrutem do Igor Jesus enquanto ele estiver aqui. Porque ele é muito acima da média. Muito. Ele é muito craque. E é jogador de seleção brasileira. Se o Ancelotti, que estava no estádio Newton Santos, não convocou porque não conhecia, ontem ele deve ter se arrependido. Rapaz, deixei ele de fora, mas na próxima ele tem que estar dentro. Com certeza. Joga demais, né? Desfrutem do Igor Jesus. E vamos terminar falando do Renato Paiva. A gente precisa ser justo, cara. Eu falo isso, eu não critico querendo destruir, eu critico porque eu sei que as coisas precisavam estar melhores e eram para estar melhores. E não tem problema nenhum vir aqui e elogiar, né? Porque no momento da crítica, eu critiquei e dei meus argumentos para as críticas. E agora, quando a gente elogia, a gente também dá os nossos argumentos para poder elogiar. Então eu fico muito tranquilo assim, para elogiar o Renato Paiva, porque todo mundo pode evoluir, todo mundo pode reconhecer que errou e melhorar. E o Renato Paiva ontem teve uma leitura de jogo e um discernimento de um grande treinador. O Botafogo continuou agressivo quando estava com um a menos, conseguiu o seu gol, fez até 2-0, mas o gol foi anulado. Muito porque o Renato Paiva, a todo instante, mandava a equipe continuar para frente, não recuou a equipe. O Botafogo precisava da vitória. De onde eu estava, eu fiquei percebendo os movimentos e os gestos do Renato Paiva a todo instante, ele querendo que o Botafogo, mesmo com um a menos, construísse o jogo, tivesse a posse de bola, atacasse. Em nenhum momento a gente viu o Renato Paiva com medo, nenhum momento. E quando o Botafogo construiu o resultado e estava no segundo tempo, já esgotado fisicamente, normal, estava com um a menos em campo, as substituições que o Renato Paiva fez ontem, no momento, alguns torcedores até entenderam como recuo do time. Eu entendi de outra forma. Eu entendi que ele queria mais físico para aguentar aquele final de jogo e um time que conseguisse morder na marcação. E o Alan ontem entrou destruindo mais uma vez, marcando igual um pitbull, um cão de guarda. Jogadores da Laú pegavam na bola, o Alan,
já ia correndo, parecia um cão atrás de uma carne. Impressionante. Danilo Barbosa entrou muito bem também. Então ele teve uma leitura de jogo onde foi agressivo quando deveria e quando se encaminhou para o final do jogo, ele fechou a casinha e colocou um time muito agressivo na marcação. Muito agressivo na marcação. E que não deixou o Botafogo tomar sufoco da Laú em momento nenhum. Então o Botafogo se classifica para as oitavas de final e os meus elogios foram fracionados aqui nesse vídeo. Primeiramente o elogio para o torcedor, depois o elogio para os jogadores e, por fim, o elogio ao Renato Paiva. Uma noite mágica e que pode ter sido um grande capítulo para a gente conseguir de novo levantar essa taça aqui. Rumo ao bicampeonato da Libertadores da América. Quem sabe não estaremos em Lima, lá no Peru, no Monumental, estádio que ano passado ganhamos o Universitário lá dentro. Quem sabe não estaremos em Lima para o bicampeonato da Taça Libertadores da América. Vamos para cima, é o glorioso.